está ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra semanal. Vou pegar o feedback e o retorno aqui de tudo que está acontecendo. Enquanto isso, quem não veio na palestra passada, nós falamos um pouquinho sobre a anatomia da riqueza, que é basicamente todo o processo de constituição e de construção da naturalidade, que é, afinal de contas, a definição de riqueza, de prosperidade, tudo aquilo que é natural. Hoje eu até postei um vídeo no Instagram falando sobre isso, falando sobre o que aconteceu comigo. E, em resumo, tudo aquilo que foi dito lá era para mostrar para vocês e para ensinar para vocês e para que vocês pudessem entender que esse processo da prosperidade ele é natural. Ele é sequenciado, ele é cadenciado. E aqui a gente começa a entender tudo que está passando, tanto na nossa vida quanto nos outros movimentos que nos rodeiam. YouTube tá legal, Instagram tá legal, sejam todos bem-vindos. Eu acredito que se a gente virar um pouquinho aqui para cá fica melhor ainda, para a gente poder ver tanto o flipchart quanto o restante. Maravilha! Bom, então vamos começar de fato a trabalhar os nossos temas. Hoje nós vamos falar sobre os 5 caminhos para o dinheiro. E eu queria saber já de começo de vocês o que vocês entendem por esses caminhos. Porque quando eu falo sobre 5 caminhos para o dinheiro, eu não estou querendo dizer que são 5 formas de renda, 5 formas de gerar novas rendas. Eu quero trazer justamente um significado de caminhos e possibilidades que vocês precisam para aplicar dentro daquilo que vocês já fazem, daquilo que vocês já entendem, daquilo que vocês já percebem como forma de adquirir o dinheiro. Só que antes de começar a falar sobre os caminhos, é interessante a gente falar também sobre a definição. Quem estava na palestra passada sabe que eu já falei um pouco sobre o que é o dinheiro. E o significado que você dá para o dinheiro, que você atribui para o dinheiro, ele está muito ligado àquilo que você tem como paradigma ou como crença. E como eu disse também, crença é tudo aquilo que você acredita. Desvinculando completamente de qualquer viés de crença limitante, crença fortalecedora. Não. Aqui a gente trabalha com crença apenas com o intuito de te mostrar que crença é tudo aquilo que você acredita e que a partir do momento que você acredita em algo, isso gera novos significados em você. O dinheiro, para a gente poder começar a entender aqui, o que ele significa para vocês que estão presentes? Energia, movimento, sustento, liberdade. Liberdade. Interessante. Porque o próprio pensamento na palavra liberdade faz com que você se prenda caso você não tenha. Então, muitas pessoas falam assim, dinheiro é realização. Só que na grande maioria das vezes, a pessoa ela não se sente realizada justamente porque ela não tem aquilo que ela traz como significado de realização. E eu gosto de trazer um conceito um pouquinho diferente sobre o dinheiro. Eu gosto de trazer um conceito um pouquinho diferente sobre o dinheiro, que é que o dinheiro é um efeito. Ou seja, muitas pessoas falam que o dinheiro é uma energia de troca. Só que eu vejo ele como um efeito de algo que você gera, de alguma possibilidade que você gera, de algo que você começa a construir e ele vem depois como um reflexo daquilo. Então, tudo que você faz hoje, Então, se você canta, se você atende, se você
auxilia outras pessoas, se você vende um produto, comercializa um serviço, você começa a gerar uma série de causas. Essas causas geram valor e o efeito desse valor gerado é o retorno que a gente chama de dinheiro. Só que eu quero trazer uma história bem interessante para vocês sobre o próprio dinheiro. Que ele é nada mais, nada menos do que uma realidade imaginativa. Quando a gente começa a perceber que o dinheiro ele está ali dentro, quando a gente começa a perceber que o dinheiro ele está ali correndo, a gente começa a atribuir uma série de significados para ele. E é por isso que ele se torna uma realidade imaginativa. Porque quando eu, por exemplo, eu pego 50 reais e eu dou para a Thaline como o efeito de uma causa que ela gerou. A Thaline, ela, suponhamos que precisa de fazer terapia. Suponhamos não. Suponhamos que ela precisa de fazer terapia. E aí ela vai lá e faz uma terapia com o Fernando no valor de 50 reais. E o Fernando vem em uma roda de constelação, cujo valor é 50 reais. E mesmo que essa nota tenha se dispersado ou não tendo se dispersado, sendo o mesmo dinheiro, quem pagou quem, afinal de contas? Se a gente faz essa triangulação, todo mundo pagou todo mundo ou ninguém pagou ninguém. Ele é Fernando. É 50 reais? Então a gente começa... 50 reais, 10 minutos. Então a gente começa a entender que é uma grande parte voltada para essa percepção dessa realidade imaginativa que a gente trabalha. Então quando eu falo dos caminhos para o dinheiro, é justamente uma série de caminhos que você vai entender, colocar na sua vida e se transformar para que você acesse esse efeito com muito mais simplicidade. Porque o dinheiro, ele é simples. Ele é um efeito de uma causa anteriormente gerada. E se eu não consigo gerar a causa, logo eu não tenho um efeito. E a causa não é o trabalho simplesmente. A causa é o movimento, a energia, a sua disposição, tudo aquilo que você pensa em fazer, tudo aquilo que você quer fazer, todas as pessoas com quem você fala. E existem alguns outros pontos principais para que essa realidade imaginativa se manifeste através de um efeito. E eu trouxe aqui os 5 caminhos principais para você começar a entender um pouco mais desse mundo. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda que qualquer pessoa, ela pode acessar o dinheiro. Qualquer pessoa, ela pode acessar essa realidade imaginativa. É só ela deixar de ser qualquer pessoa. Porque quando uma pessoa ela começa a trazer algum significado, uma pessoa quando ela começa a trazer algumas questões mais internas e quando ela começa a subir o nível de consciência, ela vai descobrindo... De que travou a imagem? Do YouTube? Então pausa. Vamos lá. Então a gente... Só a imagem aqui travou, então a gente vai trabalhar com o segundo dispositivo de captura. Não tem problema. É bom que já trabalha toda a minha parte de dispositivo de captura. Fecha, fecha, abre. Dispositivo de captura, abre. Bom, então o que a gente faz nesse momento? Beleza. Nova transmissão. Pessoal do Instagram, 2 minutos, por favor. Estamos com problemas técnicos aqui. Esse negócio de eu presa é lindo, né? Bom, a gente fecha aqui, abre de novo. Eu acho que foi exatamente isso que travou.
e a gente volta por aqui. Bom, eu acho que agora vai dar. Iniciar transmissão. A gente vai fechar. O Instagram tá normal. Iniciar a transmissão. Ensinar transmissões existentes. Nova transmissão, não. Bom. Bom. Manda uma mensagem no grupo para mim, por favor, falando que nós estamos ao vivo no Instagram e assim a gente segue. Bom, então estávamos falando que qualquer pessoa pode ter esse caminho para o dinheiro, desde que ela não seja qualquer pessoa. E quando eu falo não ser qualquer pessoa ou não se tornar qualquer pessoa, eu digo justamente no sentido de você começar a se conhecer. Você começar a se preocupar com você, com o que você sente, com quem você é e com aquilo que você faz. E o primeiro passo para que isso aconteça é justamente você ter acesso àquilo que a gente chama de identidade, que é basicamente a forma como você se vê. Esse é um dos pontos principais que a gente começa a trabalhar por aqui. Quando a gente começa a entender... Beleza. Só vou pegar o retorno aqui. Então a gente começa a entender que o primeiro passo para você deixar de ser qualquer pessoa é você se conhecer, é você se entender. E isso e muitas outras coisas a gente começa a fazer dentro do primeiro caminho para o dinheiro, que é aquilo que eu já falei para vocês uma palestra atrás, que é a sigla chamada LLL, que é uma sigla americana que significa Lifelong Learning, ou seja, o aprendizado de uma vida toda. Quando a gente começa a entender que um dos caminhos para o dinheiro é você acessar o conhecimento através de estudos, você começa a expandir o seu horizonte de consciência. E quando eu falo estudo, eu estou falando de realmente você entender a importância e a função de um livro, de você se conhecer, de você se perceber, porque um livro, por mais que ele pareça muito simples, ele traz uma coisa que hoje é um desafio muito grande para quase todos nós, que é uma única plataforma que nós podemos acessar, que não vai ter nenhum tipo de estímulo adicional, como por exemplo, anúncios, propagandas, estímulos multissensoriais que vão gerar uma descarga de dopamina na nossa cabeça e vão fazer com que a gente fique ali em looping e não absorva tanto. O livro ele tem ali uma série de fatores bem peculiares dele que faz com que a gente entenda, que a gente aprofunde. E, para quem pensa que o livro caiu em desuso, muito pelo contrário. Ele está sendo cada vez mais utilizado, principalmente por aquelas pessoas que estão ascendendo ou que já ascenderam na vida pessoal, profissional, relacionamentos e também na própria saúde. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, a única coisa que tem em comum na casa dos multimilionários do Vale do Silício é uma biblioteca. O resto, cada um faz de acordo com a sua maneira, de acordo com o seu processo e de acordo com a sua realidade. Então, uma pessoa, quando ela entra nesse processo de aprendizado, ela entende que o primeiro caminho para o dinheiro é você estudar. E estudar sobre dinheiro também, mas não só isso. Estudar sobre, principalmente, aquilo que é natural. Porque dentro dos processos que são naturais, a gente consegue encontrar a maior quantidade de riquezas possível.
quando a gente estuda os elementos, quando a gente estuda a natureza, a gente começa a entender onde a multiplicidade de recursos está. Porque tudo que é natural se expande e tudo que é natural se multiplica. Então, se a gente tem esse processo todo, por que a gente não estuda? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, quais são as fases da Lua, ou então não sabe o que é uma tábua de maré, ou então não sabe como que funciona o plantio, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a semeadura e a colheita, que é um processo que é bem característico da multiplicação, porque nenhuma semente que é plantada, ela retorna na mesma quantidade. Na grande maioria das vezes ela retorna 10 para 1, ou 100 para 1, ou 1000 para 1, ou até mais que isso. Então, quando a gente fala sobre estudar, é porque a vida se resume em aprender. Quando a gente entra nesse mundo e quando a gente começa a crescer, a entender, a buscar novos patamares, novas conexões, a gente vê que a gente precisa estudar. E o estudar, ele é completamente diferente daquele estudar do modelo de educação convencional. É um modelo completamente distinto daquele modelo onde você tem que ir ali, abrir um livro, ler, e depois que você lê, o que você tem que fazer? Decorar. E depois que você decorar, o que você tem que fazer? Uma prova. Para quê? Para ver se você decorou. E aí você acaba estudando ali a fórmula de Bhaskara para usar em poucas situações da sua vida, caso você seja da área de exatas. Mas caso você não seja da área de exatas, você não vai usar nunca mais. E dentro do pilar estudar, é muito interessante porque a grande maioria das coisas que são naturais não são ensinadas na escola. E aí, depois que nós crescemos, nós começamos a tomar consciência disso. Por exemplo, como que o corpo humano funciona? Quantas quilocalorias nós precisamos para manter o nosso corpo funcionando? Como funciona a nossa respiração e como respirar? Pode parecer muito simples, mas por não terem ensinado isso na escola, ninguém sabe que uma das formas de você trabalhar ou tratar algum processo relacionado à ansiedade é respirando. E aí, depois de mais velho, o que você faz? Entra numa aula de yoga. E aí eles te ensinam os pranas. Ou então entra em alguma outra aula desse viés um pouco mais holístico, para quê? Aprender a respirar. E quando a gente fala de respirar, quando a gente fala de comer, a gente fala também de empreender, de vender. Eu acho que até tentaram recentemente colocar alguma matéria relacionada a isso nos sistemas de ensino, tipo empreendedorismo, alguma coisa relacionada. Colocaram mesmo na escola da minha filha. A escola colocaram. Colocaram uma matéria de empreendedorismo, né? Economia, educação, economia, alguma coisa desse tipo. Educação e mas economia. não deu. Olha que interessante, não deu muito Mas eu queria colocar economia. não deu muito quórum, né? E olha que interessantíssimo, né? Os proprietários da escola aí na frente são um dos maiores vendedores do mundo. Né? E por que eles não ensinam a vender da mesma forma que eles vendem? Por que eles não ensinam a comprar da mesma forma que eles compram? A gente vai falar isso daqui a pouco, no quarto caminho. Mas comprar é uma arte que precisa de estudo também. Porque se você não entender sobre, você acaba pagando pela sua ignorância a respeito daquele assunto. E eles não ensinam na escola como ler, eles não ensinam como vender, eles não ensinam como respirar, eles não ensinam como alimentar. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo através da dor como fazer todas essas coisas que a gente podia aprender por amor. E esse é o caminho das grandes patologias, né? Ansiedade, depressão, pânico. Porque
Se eu não sei respirar, eu não sei controlar o que eu tenho de mais importante. Eu não sei controlar minha temperatura corporal, porque a minha temperatura corporal, ela também tem um atributo proveniente da respiração. Eu não sei controlar a minha cabeça, porque um processo de esvaziar os pensamentos vem também através da respiração. Eu não consigo me conectar com o meu eu superior ou com Deus no meu coração, porque através da respiração eu consigo acalmar os meus batimentos para sentir, ao invés de simplesmente tentar ficar ali dentro da cognição. E a ausência de todos esses aprendizados gera aquilo que a gente chama de realidade imaginativa. Porque como eu não sei, como eu ainda não aprendi, qual que é a minha tendência natural? A minha tendência natural é distorcer, generalizar e omitir aquilo que é mais óbvio, ou todas as outras coisas. Então, se eu não estudo sobre vendas, eu falo que eu não sei vender. E automaticamente o que eu falo? As pessoas não sabem vender também. Ou então, eu odeio que as pessoas me vendam. Porque é incrível, né? Todo mundo gosta de comprar, mas todo mundo odeia que vendam para eles, né? Esse é o ditado mais generalista que existe. E aí quando vem aquele vendedor daquela empresa que tem um marketing mais agressivo, o vendedor daquela empresa de marketing multinível, algumas pessoas já olham para ele e falam, caramba, pelo amor de Deus, lá vem ele me chamar para reunião, lá vem ele me chamar para não sei o quê, lá vem ele me oferecer as coisas. Então, quando eu distorço essa realidade, automaticamente eu estou prejudicando todo o meu processo de aprendizado. Quando eu generalizo a minha realidade, automaticamente eu estou prejudicando o meu processo de evolução. E quando eu omito determinadas coisas, eu estou também omitindo vários passos importantes para o meu processo de crescimento. E muitas pessoas falam assim, eu não sei por que eu não cresço. E aí vem aquelas velhas e boas perguntas básicas, né? Como está a sua rotina? Como está o seu dia a dia? E aí, na medida que o tempo vai passando, a pessoa fala que ela não dorme bem, que ela não acorda no horário que tem que acordar, que ela não faz o que precisa fazer, que ela não come bem, que ela não respira legal, que ela não estuda, que ela não lê. Ela simplesmente vive aquele ciclo dia após dia. E aí você fala assim, toma mais água. E a pessoa vai falar, sério? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho uma cliente, eu não gosto tanto de chamar os meus clientes de pacientes porque dá a entender que eles estão doentes. Só que eles não estão doentes, eles só estão apenas com a realidade um pouquinho distorcida. E eu tive uma cliente que ela estava com problema no casamento, ela estava com problema na empresa, ela era dona de 2 restaurantes. Ela estava com problema de peso, ela estava com problema com as filhas dela, porque as filhas dela não respeitavam ela. E aí o que aconteceu? Eu falei com ela, a primeira tarefa do nosso processo é você tomar água. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas não é possível. Eu falei, quanto de água que você toma? Ela falou, eu passo um dia, às vezes 2, com uma garrafinha de 500 ml. Aí eu falei com ela, eu falei, como que você quer que as coisas na sua vida fluam se você é constituído 80% aproximadamente ou mais, né? 75% de água e você se nutre com aproximadamente 500 ml em um dia ou um dia e meio. Aí ela falou assim, mas eu não consigo tomar esse tanto de água, eu tenho vontade de vomitar. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, eu fiz um cálculo básico, né, que é de 35 a 45 ml por quilo, dependendo do quão ativo você é fisicamente. E eu falei com ela, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você toma 100 ml de água. Ela, mas e se eu não lembrar? Aí eu falei com ela, tem um aplicativo que chama, acho que é Smart Water, ou Beba Água, ou qualquer coisa do tipo. O relógio também tem, e aí eu encontrei um aplicativo para ela que você colocava toda a quantidade de água que você precisava beber, ele particionava durante o dia e ele ia te dando os lembretes. Ela ficou 2 semanas tomando água, exatamente como o aplicativo falou. E de repente, grande parte dos problemas dela desapareceram. Eu tive outra paciente
cliente, na verdade, que ela teve um processo comigo muito, muito longo, assim, foram mais de 6 meses. E ela virou e falou assim: eu tô meio estranha, já tem uns 2 meses, eu acho que eu estou com depressão. Aí eu falei com ela: o que está acontecendo com você? Aí ela foi e falou, não, é porque chega determinado horário do dia, me bate uma angústia muito grande aqui no peito, que eu não sei o que acontece, mas eu tenho vontade de tomar banho, dormir e só acordar no dia seguinte. E era mais ou menos no horário que a gente tinha a nossa consulta. Aí eu falei com ela, falei: tá bom, o que você gosta de comer? Tinha mais ou menos uns 20 minutos que a gente tinha começado a consulta. Ela falou: pipoca. Eu falei: beleza, então você vai desligar o computador, vai lá, vai fazer uma pipoca e depois você vai voltar e a gente vai continuar conversando, tudo bem? Ela foi, fez a pipoca, comeu a pipoca e quando ela voltou, ela falou assim: minha angústia passou. Era fome. Mas é justamente por conta dessa distorção, dessa realidade imaginativa que as pessoas criam, é que elas começam a trazer esse tipo de problema. Porque como ela não aprendeu, ela não sabe diferenciar tristeza de sono. E a outra não sabia diferenciar alguns sentimentos impulsivos de desidratação. Tem gente que fica irritado quando está com fome, tem gente que fica irritado quando está com sede, principalmente os taurinos, não é mesmo? É verdade. Pois é. Então, quando as pessoas elas começam a desregular a fisiologia, o emocional delas também desregula. E por umas questões que às vezes são óbvias e que elas não sabem, e por elas não saberem, elas acabam omitindo e negligenciando por ser óbvio demais, elas acabam travando na própria vida por coisas que são extremamente simples e é uma chavinha que você vira que faz com que tudo flua da maneira como deveria fluir. Porque a realidade imaginativa, ela é artificial. Só que ela pode te ajudar muito. Porque a realidade é aquilo que é natural. E a realidade imaginativa, quando ela é bem direcionada, ela transforma todas as distorções em projeções. E aí você começa a utilizar o princípio que a gente chama de mentalismo, que é uma das bases da lei da atração, da cocriação e de várias outras coisas. Só que é um dos 7 princípios que regem o universo. E, para que ele seja bem utilizado, a gente tem que voltar com essa realidade imaginativa para o lugar dela, que é para um lugar de clareza e naturalidade, um lugar de crescimento e não de artificialidade. Porque tudo que você consome de artificial acaba com o seu corpo, te faz ficar pobre, e pobre que eu estou dizendo não é sem dinheiro, é no sentido literal da palavra, improdutividade. Porque o significado da palavra, puxar a etimologia, a palavra pobreza é improdutividade. Então, quando a gente traz todo esse processo, quando a gente traz todo esse sentido, a gente percebe que existe sim uma realidade imaginativa, só que existe outra faceta dessa realidade, que é a projeção, onde a gente começa a entender, a visualizar e a trazer para o campo da matéria tudo aquilo que a gente aprendeu, afinal de contas. Todas as nossas experiências, elas são transformadas em projeções. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue trazer isso para o nosso campo da matéria. Um exemplo claro disso sou eu hoje. Hoje eu estava com algumas questões de manhã e, por eu saber, por eu aprender e por eu entender, eu vim aqui para a clínica. E no andar de cima aqui da clínica existem alguns processos e alguns tratamentos, como por exemplo a hemoterapia. Vocês sabiam que dá para fazer uma terapia em vocês mesmos que aumenta a sua imunidade em 20% através do seu próprio sangue? Você tira ele da sua veia e aplica intramuscular, ou na coxa, ou na nádega. E ele aumenta a sua imunidade em 20%. E através de outro tratamento também, que era a ozonioterapia. E se eu não soubesse disso? E se eu não estudasse sobre isso? E se eu não tivesse acesso a esse tipo de informação? Muito provavelmente eu não estaria aqui nesse exato lugar agora dando essa palestra para vocês. Porque eu só vim parar aqui porque eu sabia que eles aceitariam
psicoterapia dentro dessa clínica, porque essa é uma clínica integrativa. Uma clínica de medicina convencional talvez faria o oposto disso, né? Não queria ver nem pintado de ouro. Mas, por eu saber e por eu entender, eu consegui criar essa realidade imaginativa, que era um lugar para eu trabalhar fixamente em Belo Horizonte, e eu consegui trazer isso para o campo da matéria ao conhecer e acessar o espaço que hoje vocês estão e que vocês estão assistindo aí no Instagram. Junto com essa realidade imaginativa, a gente tem que entender um outro conceito dentro da parte de estudos, que é uma das forças motrizes dessa realidade distorcida, que é o pacto emocional. Quando duas pessoas ou mais elas se reúnem e elas começam a afirmar uma história umas para as outras, na medida que o tempo vai passando e aquilo vai sendo reafirmado, aquilo é constituído como verdade. Você sabe de onde veio aquele ditado que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade? Foi do agente de comunicação de Hitler. E quando ele implantou isso e quando ele instaurou isso, ele começou a movimentar todo o processo que envolvia a massa. Então ele criou uma mentira, disseminou essa mentira, fez com que vários núcleos contassem a mesma mentira por várias e várias e várias vezes, e aquilo foi aceito como verdade. E o fato de estudar é justamente para você quebrar essa barreira da realidade imaginativa. Há não muito tempo atrás, a gema do ovo fazia mal. Agora não faz mais. Agora o ovo é um superalimento que eles chamam, né, o superfood. Há algum tempo atrás, o sal fazia mal. Hoje em dia, atletas de alto desempenho tomam tabletes de sal, cápsulas de sal, para poder evitar câimbras, que antes era evitada por banana. E que ninguém sabe explicar ao certo o porquê, a não ser porque tem potássio, né? Então, esse pacto emocional é justamente quando algumas pessoas se juntam para criar realidades. E isso, quando a gente traz para o nosso mundo, que é da realidade projetiva, da realidade criativa, da realidade que ela vai se manifestar, é interessante a gente pensar também que é sempre bom nós andarmos em 2 ou 3 que estão ali unidos na mesma direção. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem conquistar as mesmas coisas. E é por isso que eu abri esse espaço aqui para vocês todas as terças-feiras. Porque quando vocês estão aqui, vocês têm a possibilidade ou a capacidade de se reunir, de conhecer pessoas novas, de fazer contatos novos e de criar um ambiente de crescimento. Esse é o nosso segundo projeto e eu tenho certeza que daqui 3, 4 meses não vai caber gente nessa sala. Porque tudo tem um começo. Quando pessoas se juntam com o mesmo objetivo, com a mesma frequência, para o mesmo lugar, olhando para o mesmo fim, a tendência é que aquilo também se torne uma realidade. Não só a mentira contada 1000 vezes, ela vira uma verdade. Mas uma verdade contada 1000 vezes, ela vira realidade. Independente se é uma realidade minha, ou se é uma realidade do grupo, ou se é uma realidade do local. E isso tudo parte também do conhecimento e do estudo. Agora, o segundo passo, o segundo caminho em direção ao dinheiro é sobre saber conquistar. E o saber conquistar eu trago 2 vieses principais aqui para vocês. O primeiro deles é, obviamente, a conquista amorosa. E o segundo é a conquista de coisas. Ou você conquista a pessoa, ou você conquista a coisa. E os 2 processos, eles possuem uma similaridade que muda tudo. Que é o quê? Paciência. Quando eu começo um processo de conquista, um processo de conquista material, o que eu preciso fazer? Estudar, expandir, planejar, criar mentalmente,
eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso buscar formas de fazer aquilo que eu me proponho a fazer e eu preciso de fato agir, dar os passos necessários. Agora, quando eu vou conquistar uma pessoa, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, eu preciso estudar. Se vocês forem parar para pensar nos últimos relacionamentos que vocês tiveram, o tempo que vocês conversaram com a pessoa era um estudo. Você estava estudando a pessoa. Você estava encontrando algo que no processo de venda é extremamente eficiente, que são pontos em comum. E no processo de conquista também é eficiente. Quanto mais pontos em comum você encontra com uma pessoa, mais ela se sente confortável de estar com você, de estar perto de você e, especificamente no caso das mulheres, elas se sentem mais seguras. Homem, no começo, se sente desconfiado. Mulheres se sentem seguras. Esse é um processo de comportamento de consumo, mas que pode se estender para os relacionamentos também. Mas isso dentro da venda é algo extraordinário que gera todo esse movimento também. E na conquista é a mesma coisa. Então, quando você vai conquistar algo, quando você vai conquistar um novo patamar de negócio, um novo patamar de trabalho, você tem que flertar também. Você vai flertar com aquela promoção, você vai flertar com aquele novo faturamento, você vai flertar com aquela subida de carreira, você vai flertar com aquele novo lugar, com aquele novo negócio. Você vai encontrar pontos em comum entre você e aquilo que você está se propondo a fazer. Você vai lá, tenta uma vez, vê se vai dar, finge de bobo, depois você volta, tenta mais uma vez, vê se vai dar. E principalmente, isso é muito mais comum para os homens. Quem tem ali uma propensão a não ter medo de quebrar a cara, se dá melhor nas conquistas. Então nós homens aí, quando nós estávamos na época da paquera, nem sei se fala mais paquera, né? Eu acho que eu estou ficando meio velho. Mas homens têm mais propensão a quebrar a cara, tomar mais fora que mulher. Mulher é mais passivo. Mulher é mais yin. Mulher é mais lua. Ela tem fases. O homem, não. O homem, ele é mais yang, ele é mais sol. Ele é mais direcionado, ele é a força vetorial para a vida. E, na época da escola, quais eram os homens que se davam melhor? Aqueles que não tinham medo de quebrar a cara. Aqueles que não tinham medo de tomar um não. Aqueles que tinham a atitude para chegar lá, independente de quem for, e falar o que precisava falar, e conquistar o que precisava ser conquistado, e ter a paciência para fazer com que aquele processo acontecesse. Então o processo de conquista, ele é extremamente simples para quem é propenso aí, para quem tem facilidade com esses quebrar a cara. E o que é quebrar a cara dentro do mundo dos negócios? Eu não estou escrevendo porque eu esqueci a minha caneta. Então, escrevam na cabeça de vocês aí. Eu estou toda hora fazendo assim, ó. Não. Dentro dos negócios, qual que é a parte importante da conquista, da paciência, do relacionamento? O que é quebrar a cara dentro dos negócios? Eu gosto muito dessa frase que é muito usada dentro do Vale do Silício, que é: quebrar a cara nos negócios é errar rápido, pouco e barato. Isso é o que a gente chama de MVP. Você faz um MVP, um produto mínimo viável, você executa, coloca para rodar, testa, otimiza, corrige, e depois coloca para rodar de novo, já com tudo aquilo que foi otimizado. E todos esses processos que eu estou falando aqui para vocês, todas essas siglas, Lifelong Learning, MVP, esses conceitos de errar rápido, os conceitos do Vale do Silício, são conceitos que podem ser estudados.
para entender do que se trata realmente, né? Talvez vocês aqui saibam, mas talvez quem está aqui no Instagram não sabe o que significa e parece que é tudo matemática. Mas não é. É só você pegar e estudar para ver do que se trata e entender como que isso se correlaciona com a sua vida. Então quebrar a cara nos negócios é você errar rápido, pouco e barato. Com a estrutura mais enxuta que você puder, que você conseguir e que você, de fato, der conta de alcançar. Número 3. Multiplicar. Multiplicar é o processo mais desafiador de todos dentro do caminho do dinheiro. Por quê? Porque multiplicar, ele exige um grau muito grande de naturalidade. E ele exige um grau muito grande de percepção, porque multiplicar não é somente um sinal matemático. Ele é também um sinal de mentalidade. Existem 4 tipos de pessoa, basicamente. Existe a pessoa número 1, que é o sinal de mais. Ela é a poupadora. Ela é aquela pessoa do de grão em grão a galinha enche o papo. É aquela pessoa que fala assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O número 2 é o sinal de menos. Ele é o consumidor. A pessoa 3, ela é a pessoa facciosa. Ela é a pessoa que ela busca dividir tudo a todo custo. E geralmente essas pessoas são as mais escassas. Porque se você divide tudo a todo custo, automaticamente você tem ali uma crença de que não tem o suficiente para todo mundo. Então, os que têm mais precisam dividir com os que têm menos. E isso hoje é até uma pauta muito discutida dentro de alguns pontos, né, alguns vieses aí, políticos, sociais, etc. E quando a gente trabalha com esse sinal de divisão, nós estamos falando de pessoas que elas vivem quebrando o tempo inteiro. Elas vivem rompendo o tempo inteiro. E por último, mais ou menos importante, o sinal de vezes, que é o multiplicador. Esse sim é o rico. Esse sim é o abundante. Esse é o natural. Por quê? Porque tudo que é natural multiplica. Um homem, quando junta com uma mulher, ele multiplica. A semente, quando junta com o solo, multiplica. E quando a gente está falando desse processo de multiplicação, a gente entra em uma pergunta que talvez na pessoa ali da divisão a gente poderia ter, que é o seguinte: ah, mas se eu tenho o suficiente para me manter, para bancar os meus luxos, para bancar as minhas vontades, os meus desejos, eu não posso dividir? E aí eu tenho uma resposta para você: você não está dividindo, você está transbordando. E só transborda quem multiplica. Se vários rios se multiplicassem, eles iriam para mais direções. E se você começa a querer fazer esse transbordo, automaticamente significa que você está multiplicando algo que é seu. Seja o seu patrimônio, seja o seu conhecimento, seja ali os seus estudos. Tudo que você conseguir multiplicar, você vai sentir uma vontade inerente a você de transbordar, de passar para frente, de passar adiante. Porque isso é natural. Não adianta. Uma represa, quando ela enche, ela transborda. As chuvas, quando chove, o que acontece com os rios, lagos, córregos, etc? Transbordam. E com você não podia ser diferente. Quando você começa a multiplicar aquilo que existe dentro de você e começa a trazer para o campo da matéria, você consegue multiplicar e transbordar.
E só para vocês entenderem um pouco mais, eu fiz uma... Deixa eu ver se eu consigo achar. Essa conta aqui é maravilhosa, depois eu mostro para vocês. Tá aqui. Esse foi o cálculo que eu fiz na palestra passada sobre a possibilidade e a probabilidade de um CLT e de um PJ atingirem R$ 1 milhão de faturamento líquido. R$ 1 milhão na conta, limpinho. Aqui, quando a gente fala do poupador, nós estamos falando de uma pessoa que ela vai aproximadamente ali falando, né, se a gente for entrar aqui nessa conta que eu falei, essa pessoa aqui ganhava mais ou menos R$ 5.000 por mês. Aí eu falei na conta que ela ficava com R$ 1.000 sobrando todos os meses para ela poder guardar. Então ela demoraria 1.000 meses para poder ter R$ 1 milhão ali líquido na conta dela. Mesmo que depois de 1.000 meses esse R$ 1 milhão não valesse mais R$ 1 milhão por conta da inflação. Esse é o poupador. Ele quer juntar, de grão em grão, de grão em grão, de grão em grão. E ele vai demorar ali, isso aqui são 83,333 anos. E aí eu falei que se fosse o CLT mais comissão, a gente poderia reduzir isso aí para 40 anos. Sendo que o PJ, ou o empreendedor, ou o multiplicador de talentos e situações, a gente tem uma grande interrogação. Porque tem pessoas aí que são PJ, ou que são empreendedores, ou que são multiplicadores de talentos, de pessoas e de coisas, que eles conseguem fazer aí R$ 1 milhão em 7 dias, R$ 1 milhão em um mês, R$ 1 milhão em um dia, R$ 1 milhão em 3 dias. Nunca se sabe. Essa é a diferença básica do poupador para o multiplicador. Porque quando a gente fala do divisor, ele não vai levar nem 83 anos, porque ele não quer isso, afinal de contas, ele só quer pegar o que é dele e dividir. E geralmente quando ele faz isso, ele divide empresa, ele divide casamento, ele divide todo o resto. E a pessoa da subtração, ela nem entra nesse quadro, né? Porque entra, sai, ela acaba ficando sem nada. O quarto passo para o dinheiro, mais ou menos importante, é patrimonializar. Então, depois que você estuda, depois que você conquista, depois que você multiplica, é hora de patrimonializar. E como que você faz esse processo de patrimonialização? Você entende basicamente que existem 2 tipos de patrimônio. Existem uma série de submodalidades de patrimônio, mas existe 2 espécies básicas de patrimônio, que é o patrimônio estático e o patrimônio dinâmico. O patrimônio estático, basicamente, a gente está falando ali de bens imóveis. E o patrimônio dinâmico, a gente está falando de dinheiro, investimentos, aquisições e tudo aquilo que envolve esse efeito que a gente está falando aqui. De modo bem básico, o investimento estático, ele é sugerido de ser feito somente depois que você tem um certo trabalho de multiplicação e uma certa experiência com esse patrimônio dinâmico. E o que o brasileiro faz? O primeiro pouquinho de dinheiro que ele tem na conta, ele fala assim, eu vou comprar a minha casa própria. E aí tem um detalhe que vem lá do primeiro passo, que é estudar, que a grande maioria dos brasileiros não se dá conta. Que em processos de aquisição de patrimônio estático, você ganha muito mais na hora da compra do que na hora da venda. E pelo fato de as pessoas não entenderem isso, a grande maioria das pessoas, eu estou falando aí mais de 85% da população brasileira, o que eles fazem? Eles compram ao preço que está
Eles não negociam, eles não pagam, porque eles financiam. Aí quando eles vão financiar, eles pagam 2, 3, 4 vezes aquele valor. Então ao invés deles pagarem o valor X, eles pagam 4x. E na hora de vender, eles torcem para aumentar 20 mil, 30 mil ali, 40 mil reais. E quando a gente fala de patrimônio estático e dinâmico, qual que é a melhor forma de ter acesso a essa patrimonialização? Dos divisores. Dos divisores. O divisor é aquele que tudo que tem ele quer dividir. E a melhor forma de você conseguir comprar um patrimônio estático, ou então de você conseguir circular o seu dinheiro a juros relevantes, né, no caso, é em cima dos divisores. Pega uma casa, por exemplo, aleatória que está à venda. Agora pega uma casa de um casal que está se separando que está à venda. A casa do casal que está se separando, ela vai estar aproximadamente 2/3 do valor. Primeiro, você tenta salvar o casamento. Se os dois não quiserem, aí você tem ali a permissão de fazer essa aquisição. E aí nós consteladores que vamos intermediar esse trabalho aí, porque é um desafio muito grande. Ou você constela o casamento ou você constela a venda da casa. Se nenhum dos dois levar para a solução que a gente imagina, você compra a casa. E sócios que estão brigando vendem as empresas mais barato. Amigos que estão brigando vendem seus negócios mais baratos. E pessoas que estão dividindo os seus sentimentos e as suas emoções com outras pessoas, elas compram mais caro e vendem mais barato. Tudo. É só você parar para observar que você vai perceber o quanto isso é latente. E trabalhar com essa espécie de patrimonialização é um dos passos para você também ter acesso a esse dinheiro. E o compartilhar, que é o que eu já falei para vocês aí. Que o rio que ele não é compartilhado, ele acaba se tornando um lago. Então, quando a gente fala de compartilhar, nós estamos muito conectados com aquele sinal da matemática que a gente estava falando antes da riqueza, que é a multiplicação. Porque quem compartilha, multiplica. E quando a gente multiplica, a gente consegue ter mais acessos. E quando nós temos mais acessos, nós conseguimos ter mais esse efeito ou esse retorno dessa realidade imaginativa chamada dinheiro. Por exemplo, se eu vendo um produto ou um serviço, existe uma palavra, um termo que é muito utilizado, que é o omnichannel, que ele é basicamente um termo de... Bom, ele é um termo muito utilizado para vendas em multiplataformas. Então, se eu vendo um produto, ou se eu vendo um serviço, ou se eu vendo qualquer outra coisa, eu consigo distribuir isso por vários canais. Então, eu faço isso presencialmente, eu faço isso virtualmente, eu faço isso através de um e-commerce, eu faço isso através de um marketplace, eu faço isso através dessas plataformas de venda, eu faço isso através da contratação de consultores ou de afiliados. Então existem pelo menos 7 maneiras de você conseguir multiplicar e compartilhar tudo aquilo que você se propõe a fazer. Desde que você estude, desde que você, além de estudar, aprenda a conquistar. Porque independente de onde você for compartilhar, você vai ter que conquistar quem está do outro lado. Se você for conquistar ali uma pessoa para ser um consultor seu ou um afiliado seu, automaticamente você vai ter que vender essa ideia para essa pessoa. Inclusive a palestra de semana que vem vai ser sobre vendas.
tá? Vai ser exclusiva sobre vendas. Então, automaticamente você tem que conquistar. E depois você tem que multiplicar, minimamente multiplicar os talentos que estão dentro de você, para que os outros lugares ou para que as outras pessoas consigam passar adiante tudo aquilo que você tem ali dentro de você, como produto, serviço, proposta, ideia, para que depois elas possam compartilhar. E através disso você consegue patrimonializar, estaticamente ou dinamicamente. E esse é um caminho que ele se retroalimenta. Então, quanto mais eu multiplico, mais eu compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu patrimonializo. Quanto mais eu conquisto, mais eu patrimonializo. Quanto mais eu estudo, mais eu consigo aumentar as 5 coisas em conjunto. Tudo isso para eu chegar nesse caminho de gerar as causas certas para ter os efeitos correspondentes. Então é um caminho que é muito simples para quem tem ali uma clareza de quem é, uma clareza do que faz, uma clareza daquilo que vende, uma clareza sobre o processo de conquista, uma clareza sobre esse ato de multiplicar, quem se entende como multiplicador, como uma pessoa que está ali patrimonializando, uma pessoa que está dividindo, por exemplo. Esse é o primeiro passo, é essa consciência para você começar a alterar esse processo, para você começar a transformar essa realidade. E esse é o objetivo dessas palestras aqui, onde cada palestra a gente traz algum ponto específico para que vocês tomem mais consciência e para que vocês decidam seguir adiante. Tem 2 formas de você seguir adiante. Ou você segue com tudo aquilo que você tem hoje de conhecimento, de estudo, de conquista, de patrimonialização, de multiplicação e de compartilhamento. Ou você se junta a um grupo de pessoas que estão ali com a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo direcionamento que você. Geralmente esse grupo de pessoas é liderado por alguém. E hoje eu lidero um grupo de pessoas que estão nesse sentido. E essas pessoas estão dentro de uma comunidade, onde elas aprendem não só os aspectos objetivos dessa construção de uma nova realidade, mas elas aprendem também os aspectos subjetivos, que é como que a nossa realidade é formada, como que a gente pode criar isso tudo, como que a gente pode trabalhar com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito em harmonia para que isso aconteça. E dentro dessa comunidade a gente também aprende basicamente como construir esse processo de crescimento e de aumento de faturamento. Tudo começa na mente e termina na ação. Então, dentro desse processo, esses 5 passos te levaram ali ao momento de você ter mais consciência sobre o dinheiro. E a partir disso é necessário que você aí dentro estabeleça tarefas para que você saia daqui já executando para chegar onde você pretende chegar. E se você não consegue chegar sozinho, existe um grupo de pessoas que estão caminhando na mesma direção, com o mesmo foco, com a mesma unidade, a mesma linguagem que você. E se você quiser fazer parte desse grupo, e se você quiser fazer parte desse processo, entender um pouco mais dessa continha aqui que foi feita na última palestra, na última aula, me falem, por favor, que eu estou aqui à disposição para ouvir e para tirar dúvida de vocês. Ok? Então, pessoal do Instagram, gratidão a todos que estão aí. Terça-feira que vem vamos falar sobre vendas e eu espero que vocês façam parte desse momento conosco também. Tá bom? Então era isso, um beijo para vocês e até semana que vem.